Oi, tudo bem? Eu sou Ralph Bugalho e este é o Vlog Escritor. Esse vídeo aqui é uma resposta a um outro vídeo que eu fiz há alguns meses atrás, que foi porque todos deveriam ler o Manifesto Comunista, do Marx. Esse vídeo aqui foi o vídeo recente que mais teve público aqui no meu canal. Tem causado uma grande discussão nos comentários, principalmente porque ele tem sido indicado em canais de extrema direita, em canais de direita, então tem vindo muita gente para meter o pau no Marx, meter o pau no comunismo, e também para me detonar porque eles acham que eu sou comunista. O fato é que eu não sou comunista, nunca fui, não sou socialista, nem sei dizer se sou muito de esquerda, não sou de direita, mas não sei se sou de esquerda. E eu não era nem quando era cool ser comunista. Na faculdade, quando eu fiz, tinha alguns grupos lá, um deles eram os marxistas, né? Iam para manifestações, iam para invadir terra com sem terras, e eu não fazia parte desse grupo. Havia um grupo dos teólogos, que eram seminaristas e freiras, que eu também não fazia parte deles, e havia um grupinho de esotéricos, que é o que eu fazia parte, que entrou na filosofia por causa do esoterismo e que não tinha nada a ver com o curso. Depois eu saí do curso nihilista, né, saí cético, nihilista e ateu do curso, e havia um outro grupo que seguia mais pela linha dos pensadores franceses contemporâneos, estruturalistas, que eu também não fazia parte desse grupo. Então, eu não era marxista, foi a disciplina que eu mais odiei de fazer na faculdade, depois de lógica, então não era um assunto que me interessava. Eu comecei a ler mais sobre marxismo recentemente, eu acho que nos últimos 5 anos por aí que comecei a ler mais sobre isso. Mas, como eu disse, mais para compreender a história do século XX e como o pensamento marxista influenciou não apenas a história, não apenas os fenômenos históricos, como também os pensadores do século XX. Quase todos os grandes pensadores e os grandes artistas do século XX ou eram marxistas ou estavam com o pé na esquerda. Se você pensar, por exemplo, na França, o próprio Sartre, que começou existencialista, depois deu uma guinada para o marxismo, ou o pessoal da escola de Frankfurt, né, o Walter Benjamin, o Adorno, Horkheimer, o Marcuse, o Althusser. Tem os artistas, né, como Brecht, ou Neruda, que era um comunista fervoroso, o Saramago também. Quer dizer, tem muito, uma listagem de intelectuais e de artistas de esquerda é infinita. Eu posso passar o dia inteiro falando sobre eles aqui, porque são muitos. O que eu queria entender é como é que aconteceu isso de passar de ser legal, de ser cool, ser de esquerda, de ser engajado, essas coisas, para ser vergonhoso. Porque, como eu disse, no século XX, boa parte do século XX, o legal era ser de esquerda, o legal era ser marxista. E mesmo quando eles começaram a descobrir as atrocidades do bloco soviético, as atrocidades da União Soviética, os pensadores tiveram que lidar com esse problema e começaram a refazer seu pensamento e a tentar reinterpretar Marx, não sob a ótica da União Soviética, mas sob a ótica da própria teoria do Marx, não de acordo com os eventos históricos. E algo interessante também é que ao longo do século XX, hoje parece que o liberalismo, né, a democracia venceu, mas ao longo do século XX eram poucos países democráticos em comparação com o resto do mundo, havia muitas ditaduras de extrema direita. Na América Latina se via vários casos, né? O Brasil foi dominado pela ditadura, a Argentina, o Chile, o Uruguai, a Bolívia. Na América Central teve vários casos também. Na Europa tinha a Espanha e Portugal dominados por ditadura de extrema direita. Na África, na Ásia. E depois também havia as ditaduras de esquerda, né, que eram o caso da União Soviética, e os países do Pacto de Varsóvia, como todo o leste europeu. Então a impressão que dava no século XX é que o autoritarismo, que o fascismo, que a ditadura tinham ganhado. E que a esquerda também estava ganhando. Que o futuro da história da humanidade seria aquilo que o Marx tinha previsto, que seria o fim da luta de classes e a supremacia, a ditadura do proletariado. O que não aconteceu, como a gente sabe. O que a gente precisa entender, né, teve um documentário que eu assisti recentemente, que foi do Adam Curtis, que ele fala sobre isso, como houve uma crise na esquerda. Começou a perder o espaço privilegiado que ela tinha de movimentação social, de transformação social, e passou a ser vista com maus olhos. Isso tem a ver muito com o auge do individualismo, com o auge do consumismo contemporâneo do Ocidente. Quando a pessoa passa de se pensar como membro da sociedade, como membro de um grupo maior, e começa a pensar como indivíduo, como eu preciso satisfazer minhas próprias necessidades, preciso satisfazer meus próprios desejos, então há uma perda de espaço dessa mentalidade coletivista, né, dessa mentalidade comunista de que a gente tem que sacrificar o indivíduo em prol da coletividade. Ainda mais hoje, eu acho que as novas gerações são muito mais individualizadas ainda, muito mais autoconscientes do seu papel como indivíduos. Então é tudo eu, o meu desejo, o meu prazer, a minha satisfação. Que se foda o outro.
Não me importo com o outro, não me importa se tem um mendigo na porta de casa, não me importa se tem uma criança de rua na praia passando fome, não me importa se tem alguém morrendo de fome na África, ou não me importa se morreram 300 mil pessoas num tsunami na Ásia. O que importa sou eu, é a minha satisfação, o meu bem-estar. Então, a ascensão da direita, né, o retorno da direita tem muito a ver com isso, com esse desligamento do indivíduo com a sociedade. O problema da ascensão da direita é que também a tiracolo vem a ascensão da extrema direita, né? E todos os extremos são horríveis, todos os extremos são prejudiciais. Então, quando você tem a extrema direita, que é um discurso fascista, um discurso geralmente xenófobo, um discurso geralmente racista, misógino, então você atira colo do liberalismo, atira colo dessa defesa do livre mercado, defesa da liberdade de expressão, defesa de uma sociedade capitalista, vem junto o nacionalismo extremo, que é o que a gente está vendo agora em vários países, como o Reino Unido, teve o Brexit agora que saiu da União Europeia, justamente baseado nesse tipo de discurso xenófobo, o Trump ganhando nos Estados Unidos. No Brasil agora a gente está vendo uma ascensão da extrema-direita também, no papel do Bolsonaro, do Marco Feliciano e outras figuras políticas ou religiosas, ou vinculadas a movimentos religiosos, ou vinculadas à mentalidade militarista. Então, o que acontece é que você tem uma guinada para a extrema-direita, e isso é extremamente perigoso. É tão perigoso quanto a extrema-esquerda, né? A gente está assistindo o desenrolar de um retrocesso histórico muito grande e que vai causar um grande sofrimento ainda, na minha opinião. Eu acho que a gente vai ver muita coisa horrível acontecendo na Europa, principalmente por causa dos refugiados que estão chegando, os muçulmanos, esse embate entre essa noção de cultura europeia cristã contra os muçulmanos, ou no Brasil também, como uma contraposição ao lulismo, ao petismo que controlou o Brasil por muitos anos. Então está surgindo uma corrente de direita bastante nociva, bastante agressiva, que se volta contra qualquer um que pensa diferente deles. É isso que eu identifico que acontece com o meu vídeo também. Quando você fala que você precisa ler o Manifesto Comunista, quem é dessa nova direita, quem é dessa direita burra, essa direita despreparada, acha que você está atacando o liberalismo, você está atacando a democracia, você está atacando o capitalismo. Você não pode criticar o establishment, você tem que ser a ovelha que pasta tranquila, aceitando tudo que enfiam no teu rabo. Então, para resumir, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu não sou marxista, mas eu reconheço que você não pode jogar fora o bebê com a água suja do banho. Há muita coisa interessante vindo dos filósofos marxistas, vindo dos filósofos de esquerda. Eles tiveram muitas reflexões cruciais durante o século XX, e ainda hoje os grandes intelectuais são de esquerda, e eles costumam ser os que têm a melhor percepção da realidade. E também é através da crítica que você renova as coisas, através da crítica que você pode destruir algo que não funciona para poder construir algo novo. Portanto, eu acho que você não deve se envergonhar se você for de esquerda, não deve ter medo de ser da esquerda, e também você não deve se envergonhar de ser de direita, essa é a verdade. Se você é um liberal, se você tem ideias que... Bem, se você acha que algumas coisas funcionam, também não tem nada de errado. O problema são os extremos, o problema é quando você não consegue dialogar com as pessoas, quando você não consegue reconhecer que a outra posição também tem argumentos, e às vezes argumentos bons que podem ser levados em conta. É preciso estar aberto ao diálogo. Cada vez mais as pessoas estão se fechando a isso, estão se tornando endurecidas e são incapazes de perceber a pluralidade que o mundo é e de perceber que existem coisas boas fora da sua casinha, fora do seu mundinho que você criou e que acha que é perfeito. Eu vou colocar no final do vídeo aqui a indicação para o vídeo do Manifesto Comunista, para você assistir, saber do que eu estou falando. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe sua opinião sobre isso, por que a esquerda passou a se envergonhar de ser esquerda, ou por que ela perdeu seu espaço na história. Dê um joinha nesse vídeo, se você gostou, assine o canal se não assinou ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!